Eu me chamo Williams, eu faço parte do espaço aqui, né, da Universidade da Quebrada e do Instituto Cacimba. O Marcelão provavelmente foi quem mais entrou em contato com vocês, foi falando ali, explicando um pouquinho do que a gente está trazendo hoje. Eu vou passar um vídeo primeiro para vocês, rapidinho, que explica um pouco do que é o Instituto Cacimba, e aí depois eu falo um pouquinho. A ideia hoje é que o Aragão faça também uma palestra com vocês sobre meio ambiente. Depois tem o pessoal das Guardiãs que vai fazer uma mentoria sobre a reciclagem. E a gente vai tendo essa troca aqui para a gente começar trazendo esse projeto do Recicla La Pena mais União aqui para a União de Vila Nova também, para expandir esse projeto. Tá bom? Beleza? Pode ser assim? Valeu, obrigado. A solução nunca vai vir de fora para dentro. Ela precisa nascer de dentro para fora. Território, para nós do Instituto Cacimba, vemos com um bioma. Por que um bioma? Porque vem gente de todos os lugares. Cada um traz a sua ancestralidade, cada um traz a sua cultura, cada um traz seus modos de convivência. Desenvolvimento a gente não precisa, porque a comunidade já tem isso. O que a gente precisa é de envolvimento. Envolver a comunidade cada vez mais. É esse envolvimento comunitário que faz a diferença. A nossa proposta com a Escola de Desnegócio, que a gente pega um investimento de uma organização para apoiar 35 empreendedores, criando um modelo de empreendedorismo regenerativo. Então, o empreendedor ele já tem mais 34 pessoas que pode ser seu cliente, ou que pode ser seu fornecedor, ou que pode ser seu divulgador, sabe? Então, o desnegócio ele nasce com essa força de mobilização comunitária. Então, hoje a nossa luta é criar esse fundo de soberania territorial, que a gente possa acessar esses fundos de outras fundações e outras organizações, para a gente poder apoiar de uma forma transparente, mas de uma forma que todo mundo faça coisa. E para nós, a criação desse fundo é tornar essa comunidade com 60 mil pessoas um piloto, um modelo de envolvimento comunitário, de convivência comunitária, que a gente possa levar isso para outras comunidades. Esse é um pouquinho do Instituto Cacimba, né? Ele surge aqui no nosso território 2022 através do Instituto NUA. O Instituto NUA já trabalha no território desde os anos 2000 com atividades de cultura, com jovens. E desde que a gente veio para esse espaço, a gente percebeu essas outras necessidades também do nosso território, né? E quando a gente fala nosso território, a gente engloba a União de Vila Nova, engloba o Jardim La Pena. Para a gente é um território só. O Instituto Cacimba ele nasce com essa visão de pensando para esse lado mais econômico para o nosso território. Deixa eu fazer só uma perguntinha rápida. Quem aqui trabalha no território hoje? O pessoal tem uma galera legal. Quem não trabalha no território tem que sair do território para trabalhar ou já teve que sair do território para trabalhar durante a vida? O que é melhor? A gente estar no nosso território, a gente trabalhar no território ou a gente sair do território para trabalhar? Né? Essa saída é muito difícil, né? 2, 3 horas de condução. Se muda um pouquinho o tempo, essas 2, 3 horas já viram 4, às vezes 5, se quebra um ônibus, se quebra um trem. Então, o Cacimba ele vem com esse olhar para o território se a gente mantém a nossa economia forte dentro do território, a gente consegue ter melhores empregos aqui, a gente consegue ter empreendedores vivendo de uma forma melhor aqui, sem ser um empreendedorismo que vai te desgastar mais até do que o emprego CLT. E aí, com esse olhar, a gente olha para o nosso território, pensa em alguns problemas que a gente tem, né? Problemas nesse nosso território, nós temos vários, todo mundo fala para a gente os problemas, mas o Cacimba, tanto NUA,
quanto Galpão, Varre Vila, a gente sempre tenta olhar para os nossos territórios com um olhar de potência, né? O Hermes, que é o nosso fundador, ele fala muito isso, a gente olhar para o território com um olhar de potência. Então, a ideia desse trabalho com o Recicla é a gente olhar para essa potência. Quem aqui já sofreu com algum probleminha relacionado à enchente aqui no nosso território? De qualquer maneira, né? Às vezes a minha rua não alaga, mas eu fico preso, eu não consigo chegar na minha casa, eu não consigo sair da minha casa, porque o entorno está inacessível. E aí, com esse olhar, a gente, junto com o IDES, que é uma parceria que o Cacimba tem, a gente fez uma mentoria sobre fundos preventivos, e a gente está lançando esse fundo preventivo hoje aqui com vocês, junto com essa parceria com o Recicla, que a ideia é a gente olhar para o descarte irregular do nosso território, né? A enchente, a gente olha ela como uma emergência. Só que a gente conversando entre a gente, assim, conversando com as pessoas também que frequentam aqui, a gente percebeu que a nossa emergência é o descarte irregular. Porque se eu jogo um sofá e ele vai para o rio, a chance de eu ter uma enchente é maior, não é? Se eu jogo material na rua, a chance de eu ter dengue, de eu ter um incêndio, de eu ter outros tipos de emergência é maior. Então a gente, com essa iniciativa, a gente quer diminuir um pouco desse descarte irregular no nosso território, tanto aqui quanto no La Pena. Então a ideia é que a gente faça isso com os moradores, que a gente faça isso junto com vocês. Esse fundo preventivo ele tem um comitê, que são algumas representatividades, o pessoal do posto de saúde, o pessoal do CREM, o pessoal do Marista, do próprio NUA, aqui da UNE, representante de pessoas do território, de mães do território. Então a ideia é que a gente converse, né, que a gente fale entre a gente, para a gente tomar essas iniciativas. Inclusive, se algum de vocês também quiser fazer parte desse comitê, depois fala comigo. A gente faz mais ou menos uma reuniãozinha ali por mês, só para a gente poder entender como que a gente olha para as emergências do nosso território e como que a gente traz algumas soluções para esse território. Então, hoje a ideia é que a gente vai ter uma palestra de meio ambiente para a gente falar um pouco sobre isso, né? O Aragão tem um trabalho muito legal do Varre Vila, que é voltado também para o descarte irregular, para a gente também olhar um pouquinho para o nosso território e entender como que eu jogar um material fora de lugar, fora de horário, ele acaba impactando lá na frente, né? Ele acaba trazendo um retorno que não é tão legal pra gente. Fechou? Tá bom? Aragão? Bom dia. Tem um vídeo que fala um pouco sobre nós quando a gente chegou aqui. Bem engraçado isso, né? Que a gente começou na Santa Inês. E aqui, 2012, teve um mutirão com a Rede Globo. Quem lembra? Rede Globo, tanta gente, né? E naquela época, eu tinha ido à prefeitura procurar ajuda para criar o Varre Vila. E uma pessoa que trabalhava falou, por que você não procura a Globo? Eu falei, mas então eu estou no lugar errado? Ela ficou toda sem jeito, ela falou, não, porque a Globo está ajudando lá na União de Vila Nova. Eu falei, eu vim procurar apoio da prefeitura e está mandando procurar a Globo. Ela falou, não, moço, não é isso não. Aí, depois de um tempo, eu entendi que a Globo recebeu quase 80% do dinheiro da educação ambiental da empresa para fazer aquela ação. E um ano depois eles chamaram Varre Vila. Falei, agora eu quero dinheiro, eu só vou lá na União se me pagarem. Aí a gente contratou aqui 20 pessoas para trabalhar e esse vídeo conta a nossa chegada aqui. Acho que é bacana isso, né? E aí depois eu conto da nossa volta, saída, né? União de Vila Nova, bairro da Zona Leste de São Paulo. Formada no final da década de 1980, a partir de 260 famílias, a comunidade tem hoje cerca de 32 mil habitantes. Mesmo com a urbanização trazida nos últimos anos, há ainda sérios problemas em suas ruas, entre eles os chamados pontos viciados, locais de acúmulo de lixo. Eles põem lixo nesses entulhão. Em vez deles pôr na caçamba, eles jogam aí, né? E assim junta rato, junta tudo quanto é coisa aí. E aí é onde vai para dentro das casas das pessoas, né? E quando chove, as enchentes, né? Isso aqui enche tudo de água, vai pro rio, entope tudo, né? Além do aspecto desagradável,
O acúmulo de lixo traz sérias ameaças de doenças para os moradores das redondezas. Saúde não faz no posto, saúde se faz em toda a comunidade. Se eu não trabalhar a prevenção do lixo, da melhoria da água, do meio ambiente, do solo, é impossível tratar a saúde. A gente precisa da questão dos agentes comunitários de saúde. A gente tem um fórum criado, que é feito mensalmente, com todos os lideranças comunitárias, agentes de saúde, gerentes dos postos de saúde, né, que trabalha aqui na comunidade, e a gente conscientiza tanto da importância da limpeza das vias públicas, né, como também dos restantes das demandas da comunidade. Mas, nesse caso, a gente está se reunindo, está fazendo uma grande manifestação referente a esse assunto mesmo que estava em causa. E já chegou o Varrevila mesmo para somar e provavelmente resolver o problema aí. Por iniciativa da própria comunidade e com apoio do consórcio Soma, foi implantado em União de Vila Nova o projeto Varrevila, que já vem de uma experiência de sucesso no bairro vizinho de Nossa Senhora Aparecida. A gente desenvolve um trabalho na comunidade, uma iniciativa comunitária por nome de Varrevila. É um projeto que tem como objetivo manter a comunidade limpa, organizada, pelos próprios moradores, com apoio das empresas de varreção, coleta de lixo domiciliar, prefeitura e organizações locais, né, como ONGs, postos de saúde, escolas públicas, né, elas estaduais, municipais, e principalmente os moradores da comunidade. E o Varrevila, ele vem para colocar cada integrante desse processo para cumprir a sua parte, né? Então, morador, colocar o seu entulho no lugar certo, na hora certa, nos dias certos, né? A empresa para proporcionar esse lugar correto para que a pessoa possa jogar o seu entulho, jogar o seu bagulho, o seu lixo de maneira correta. E a prefeitura para fazer com que esses dois agentes, empresa e munícipe, cumpram a sua parte com responsabilidade. Nós somos uma equipe, né, onde tem os APAs, que são os agentes de promoção ambiental, né, onde tem o Cícero, que faz parte da unidade União de Vila Nova, e a Ana Lúcia, que faz parte do Adão Manuel. Nosso trabalho a gente tem que trabalhar tanto dentro da unidade, né, para educar esses colaboradores e fomentar essa divulgação na comunidade, né, mas e aí como que essa comunidade aceita isso, né, como que essa comunidade entende todas essas informações. Eu acredito que ainda tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem isso, né? Delas entenderem que elas fazem parte, que a responsabilidade também é delas. Então, esse acho que é o grande viés, né? A grande... da gente, como a gente vai conseguir fazer com que elas entendam isso? Acho que esse é o grande desafio, né? Trazer essa comunidade para a gente. Quem mora aqui há mais de 10 anos? Vocês lembram dessas cenas? No
Muito doido, né? E eu acho que é importante a gente entender também que, assim, o bairro é sujo pelas mãos apenas dos seus moradores, né? A gente tem mão de empresa, a gente tem mão de governo, né? E quando o governo solta a mão, a gente se perde, né? A gente vai observando que a sujeira vem chegando de uma forma muito grande. E quem cuida da porta, quem varre a porta da casa, ficar uma semana sem varrer não dá uma sensação horrível? Porque ela é contínua, não é? Você não pode fazer hoje e falar, semana que vem eu vou voltar a varrer. Não. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o metrô de São Paulo, né? Você entra, até parece que ninguém mexe nele, ninguém suja, não é assim? E se você jogar alguma coisa, você não fica com vergonha? Aqui no União, hoje, se você jogar, você fica com vergonha? Senti uma dúvida. Me entende? Então, assim, quando o lugar está muito limpo, ser o primeiro a sujar tem que ter muita coisa. Quando o lugar está sujo, a fala te protege. Que assim, mas não sou só eu, né? Não é assim? Ah, mas não é aqui o lugar de sujar? Hã? Que palhaçada é essa? Na beira do rio? Então, eu acho que quando a gente vem para a União, a gente vem com uma vontade louca de subir as margens do rio. Porque na nossa cabeça ficava muito claro que assim, se foram 310 toneladas limpadas em uma operação, imagine numa chuva forte, como deu 2016, 2017. Quantos dessas 310 mil toneladas ia para o rio? Dá para prever? Não dá, né? Porque a água vai levando tudo. E aí o nosso trabalho de limpeza constante é também provocar o morador para sujar menos. Porque quanto mais você limpa, menos se suja. Eu entendo isso, entende? Pode observar, você passa todo dia, você até fica, acho que não é mais aqui que põe o lixo. Porque você olha para aquilo ali e você fala, por que o povo não está sujando? E aí começa você também repensar a sua atitude. Fala, calma aí, se aqui não está sendo sujo, por que eu serei o primeiro? Tem hora que você não está consciente, você está sensível, que chamam, né? Entre sensibilizar e conscientizar, tem um caminho a ser feito. Quando você está sensível, você olha e você vê aquela calçada bonita, sabe com o seu lixo, o seu sofá, sua cama, seja lá o diabo que for, e você vai jogar em outro lugar. Porque você está sensível, você não quer sujar aquela calçada. Aí você fica procurando onde está sujo. Mas hoje, União de Vila Nova tem um lugar para jogar? Olha que bacana. Tem um lugar. E foi o Varrevila que construiu. A gente chegou aqui, o CDHU falou, tem um terreno ali que a gente queria fazer um ecoponto. Mas a população pôs fogo. A população colocou fogo nas caçambas. Aí a gente assumiu aquele lugar. Nós plantamos com o pessoal da saúde, né? Nossa eterna irmã Rosa, né? Eu acho que é uma saudade ali muito boa. Ela nos ajudou, as agentes de saúde foram lá plantar ervas, frutas, né? E a gente criou, então, um espaço de vivência, que não era só para a pessoa levar o lixo dela, o bagulho que ela não queria mais. Sabe aquela coisa que você não quer mais? O ecoponto se tornou um espaço de saúde. Teve um cara que contou isso para mim. Mas todo domingo ele chegava lá com o cachorro dele, o Anísio de Lenha. E ele sentava no sofá e ele ficava olhando o fogão de lenha. Quem já tomou café lá no fogão de lenha? Já? E aí ele sentava e eu ficava querendo entender, né? E ele ficava assim, moço, não leva mal não. Eu só vim aqui porque me traz uma lembrança da minha avó. Cara, fica aqui olhando esse fogão de lenha, moço, eu viajo. Eu falei, caramba,
Que doideira, né? E aí a gente plantava mandioca, batata doce, mais de 100 quilos de batata doce lá. Então é um lugar que também produz alimento. Olha que doido. Você joga o que você não quer, mas a gente produz o que te alimenta, o que te salva. E a gente fazia vários cafés. A gente brincava que chamava café com prosa. A gente ia prosear com o povo, né? E isso me traz uma memória legal, porque não dá para dizer que a população de União de Vila Nova não quer viver num lugar legal. Quem fala que não, fala com a má intenção de nos prejudicar, entende? Porque se você tem uma empresa, um governo que cuida, que acompanha, que fiscaliza, a população melhora. Concorda? Se você tem um governo que não cuida, que vai lá, traz 5 caminhão, limpa tudo e coloca na televisão, ó, tá vendo aí, ó? Agora é só vocês cuidarem, porque nós limpamos. Calma aí, meu bom. Nós não estamos prontos para isso, não. Estou mentindo? Tem hora que tem que ficar vigiando. Porque tem hora que o morador dá R$2, não estou mentindo, para o menino levar a cama velha dele no ecoponto. Você acha que R$2 paga? Claro que não, ele vai jogar na primeira esquina. Ele te enganou e você enganou ele. Estou mentindo? Você enganou. E ainda tem aquele papo de dizer, ó, pelo amor de Deus, hein, você não me joga em qualquer lugar não, viu? Claro que não, dona. Eu ganho dinheiro fazendo isso. Mas onde você vai jogar? Eu jogo onde a prefeitura limpa, dona. Pode ficar tranquilo. Não dá uma paz para você? Ele joga na rua, que a prefeitura não limpa. Ele mentiu para você? Lógico que não. E eu jogo lá sempre, dona. É o lugar que a prefeitura limpa todo dia. Mentira, ela limpa cada 15, 20. Né? E aí, isso trouxe para o bairro uma sensibilização, principalmente na coleta seletiva, né? Que quando a gente entra, 1, 2 anos depois, nasce também a cooperativa, né? Nova Esperança, que já existia, né? Nova Esperança é antiga, muito mais do que a gente, né? E depois a pastora Néia assume, né? E a gente sempre achou, tanto é que no nosso lançamento estava o seu Davi, né? A dona Selma, o pessoal da cooperativa, e a gente querendo que a cooperativa assumisse a coleta das casas, para o lixo sair bem pobre. Pô, mas existe lixo rico? Vocês acham que existe? Existe, gente. Existe. Nosso lixo é muito rico. Não estou brincando. É muito rico. Por isso, a sedução. Pode ver, os meninos e as meninas passam 24 horas procurando material e acham. Você fala, gente, como assim? O cara acabou de virar isso aí, foi 1 hora mexendo, e a pessoa veio e achou coisa. E cada um procura um item, né? Tem gente que procura comida, tem gente que procura joias no lixo. Claro! Marido e mulher brigou, virou a desgraça, jogou a aliança fora. Jogou, pegou o celular, aquela mensagem desgraçada, jogou o celular, pisou e jogou no lixo. Não é assim? E nisto, o catador, a catadora que está ali, está procurando. E encontra. Encontra roupa com etiqueta. Dinheiro. Não estou brincando. E aí eu posso contar de dinheiro porque eu cuido de uma calçada aqui da padaria, ali no condomínio Pôr do Sol. Cheguei segunda-feira, vai vendo. E era só para tirar umas madeiras que eles me mandaram. Guarda-roupa. Cheguei lá, já tinham levado as tábuas de guarda-roupa, que serve. Ficou só o resto. Peguei, guardei. E vi um lixo na via. Agora eu posso contar que já faz mais de mês, né? Porque senão o dono ia aparecer. Aí, eu peguei o vassourão da picape e fui varrer. Vou tirar tudo, né? Ganho para isso, varri, pá, recolhi. Gente, quando eu peguei a pá para jogar, a nota de R$50. Na hora eu... Não é mentira isso aqui, Deus. E eu olhava, ele não é falsa. E aí eu falei, agora se eu procurar o dono eu acho 10, né? Mas tá no lixo, é meu.
Aí guardei e falei, vou jogar, vai que a Mega Sena tá no lixo e eu fico bilionário. Brincadeira. Mas foi isso. Então, o lixo nosso é muito rico. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Provocar a população a deixar o lixo cada vez mais pobre. Por quê? Se você tirar tudo que tem valor do lixo, seu lixo perde interesse. Entende? Você vai colocar o seu lixo na sua porta, talvez vão mexer uma vez, procurar e falar, não coloca mais nada aqui. Eu achava latinha, achava pet, vai procurar outra semana. Não vai achar. Chega uma hora que eu falo, ali nem vai mais, filho. Aí aquela mulher agora separa tudo. Por quê, gente? Separar significa valorizar quem cata o material reciclado. E aqui, todo mundo conhece alguém que pega, não conhece? Que sobrevive. Aragão, mas e agora? Você é contra quem pega o material para comprar droga? Não sou. Cada um faz com o dinheiro o que lhe bem lhe convém. Concorda? Agora, se eu puder pegar este material e entregar para aquele senhor, para aquela senhora que paga aluguel, que compra pão, certo? Vamos fazer isso. A pessoa sai de 400, 500 reais para 2.000. Olha só. Aí talvez você fique assim, não, então eu vou catar para mim. Pô, cara, você sempre jogou fora. Né? Eu sempre brinco, e é uma coisa muito séria que eu falo, que é assim, quem é mais... Tem criança? Filha da puta. Quem abre o saco de lixo para mexer na sua merda e tirar uma latinha de lá de dentro, ou quem colocou a latinha junto com a merda? Quem é mais? Entenderam a pergunta? Hã? E a gente ainda xinga a pessoa, não xinga? Desgraça, coloca o meu lixo, fica rasgando o meu lixo. Ô, cara. Põe a mão na consciência. Catador, ele pega o saco de lixo, ele faz assim, ó. Quando ele mexe no saco, ele sabe se tem PET, se tem lata, se tem vidro, concorda? Ele toca. É no toque. Por isso que a maioria não usa luva. E quando eu toco, eu sei se eu tenho que abrir. E tem hora que a gente amarra bem amarrado, não é assim? Que é para ninguém abrir. Palhaçada! Como não vai abrir? Eu vou rasgar ele e vou meter a mão e tirar sua latinha lá de dentro, que é o que eu preciso, e vou vender. Então, o que a gente pede? Separe. E aí o Cacimba, junto com o Galpão, a Fundação, traz uma inovação, que é assim, vamos começar com uma galera? Lapena foi muito da hora, né? Porque assim, Recicla Lapena já começou com tudo, né? E o povo trazendo, e vem esses dias, a gente estava com uma picape correndo, e veio os moleques com um saco. Eu falei, professor, vamos lá para as Maria levar os sacos de reciclagem. Você, não, da minha tia, tem que ir lá, porque ele tem que pesar. Meu, cara, que da hora, sabe? Então, assim, Aragão, mas e para quem vai aquele material? Aquele material vai para a pessoa que sobrevive dele. Então, é a gente ajudando uma família que vive da reciclagem. O que nós ganhamos com isso? Um bairro mais limpo, concorda? Toda certeza, o bairro fica mais limpo. Outra coisa, a gente melhora na autoestima. Não sei quem aqui separa, e que quando você sai para fora com 2 sacos de lixo, um que é reciclável e o outro que é rejeito, que é aquele que o caminhão vai jogar pro aterro, o vizinho que não faz, olha assim e fala, metida, por que não muda daqui? Já ouviram isso? Não é assim? Porque a sensação de nobreza, a sensação de bem-estar, provoca uma inveja desgraçada no outro. Olha lá, tem nem onde cair morto, separar lixo. Como se separar o lixo fosse uma coisa de outras pessoas, e não nossa, que moramos na periferia. Separar o lixo é de todo ser humano a obrigação. Não tem mais volta. Temos que separar. Ou a gente separa, ou a gente vai continuar
com essas mazelas, que são homens e mulheres, 24 horas por dia, abrindo saco de lixo, recolhendo esse material e outra coisa, sendo explorados. E aí o papo é reto. Eles são explorados? São. Entende? Eles saem 10 horas da noite, quando você coloca o seu lixo para fora, porque o caminhão passa de manhã, correto? Eles se lascam abrindo o saco, recolhendo. Quando dá 2, 3 horas da manhã, eles procuram um ferro velho e vendem a latinha, que custa R$11, eles vendem a 6. Entendem? São explorados ou não? E por que eles têm que vender a 6? Por quê? Isso. Então, quem sustenta a família comprando leite, comprando pão, comprando arroz, pagando gás, enfim, fazendo o que a gente chama de certo, não sei. Mas assim, quem faz isso consegue esperar e ir vender no cara de R$11. Tô certo? O menino e a menina que precisa da droga não pode esperar. Entende? E aí é a exploração. Pô, se eu posso vender por 11, por que eu vou vender por 6? Né? Então, o que estamos fazendo aqui é um trabalho para que consiga valorizar o material, valorizar a pessoa que recolhe e também vai valorizar a pessoa que separa. Vai valorizar todo mundo. Nós teremos um lixo melhor, nós teremos uma família melhor, porque isto vai mexer na geração futura. Você fala, como assim? As gerações passadas separavam? Nós somos da geração que queimava. Nós somos da geração da lata de lixo. Quem aqui é? Hã? Saiu correndo atrás da lata? Essa é minha lata, essa é minha lata. Não era assim? Então, a gente é de uma geração que colocava o lixo na lata. E quando os caras jogavam nossa lata na esquina, a gente ia igual um doido atrás, porque a lata era nova. Miséria, acabei de colocar uma lata nova pro lixo. Hoje não. Né? E aí você vai falar dos anteriores, nossas gerações passadas, era de que queimava. Pegava o resto de frutas, de casca, tudo, colocava para adubo, que hoje a gente voltou a fazer isso, com gás total, né? La Pena já está com mais de 200 famílias separando a comida. Como comida? Lá já faz adubo. Você acredita? As famílias pegam o balde, coloca tudo o resto de comida, leva para o terreno e está fazendo adubo. Então o lixo do La Pena está diminuindo demais. Né? E eu vou contar um exemplo agora, que isso tem que colocar no livro, viu, Marcelo? Tem uma diretora, né, Bruna, e ela mora no La Pena, foi coordenadora, foi embora. Estou 3 anos fora do La Pena. Aí este ano ela voltou. E aí, choveu. Janeiro ali, fevereiro, já tinha voltado às aulas, fevereiro. Choveu, gente, choveu. Alagou tudo. Ela correu e ligou para a Defesa Civil. Falou, como é que as crianças vão sair às 4? Como é que vai sair? Ligou. E ela achou uma coisa muito estranha. Não deu 40 minutos, a água baixou. E a água foi toda embora. Mas não foi a água que chamou a atenção. O que chamou a atenção dela é que não tinha lixo. Não ficou lixo na rua. Eu falei, olha que bacana, né? Porque de repente, quando a enchente vai embora, o que fica é aquela camada de lixo. E ela falou que não ficou. Aí eu brinquei com o Sérgio, isso é bom para nós, né? Porque a gente está 3 anos agora, fazer 3 anos no La Pena. E se depois de uma enchente não fica lixo nas bocas de lobo como ficava, é porque está melhorando a coleta, a população está melhorando no descarte,
Não está descartando como descartava, na verdade? Então, são bons exemplos. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje? Comecem o mais rápido possível a fazer a separação. Isso vai dar briga na família, eu já estou adiantando. Tá? Porque você vai abrir o saco de reciclar e falar, isso não é aqui! E alguém vai dizer, mãe, mas isso aí também não separa? Então começa a briga, né? Porque tem material que separa, tem material que não. Então isso dá uma discussão familiar, mas é superada. Por quê? O bem comum é maior. Porque você tem um lixo mais seco, você tem um lixo que não fede muito, e você vai entregar para alguém que sobrevive deste material, né? Os materiais, a Gisele que vai entregar, né? Os saquinhos, mais o William. Eu trouxe os saquinhos do Varre aqui, que isso aqui é só para vocês morrerem de inveja e matar o vizinho de inveja. Porque quem já recebeu, nós nem vamos entregar agora, porque os meninos vão entregar, mas eu vou só mostrar para vocês, ó. Vocês vão levar para casa, não é, aqui tem 25, tem quase 50, não é isso. Não é essa quantidade, porque a gente não tem muito. Então a gente vai dar 10 sacos azuis e 10 sacos cinza. O cinza é para colocar o que você não quer mais, sabe? Bosta do cachorro, a bosta do gato, as fezes das pets, certo? Papel higiênico. Aquilo que realmente não tem serventia, né? Vai pro aterro. E o azul, junto com a bag maravilhosa que eu vi, meu, aquilo ali é chique demais. Parece que a gente está vindo do mercado. E a gente está vindo... aquilo ali quando vocês pegavam, Maria, chique pra caramba. Então, vocês vão levar 10. E 10. Dá para usar o mês inteiro. Porque se vocês vierem entregar e entregar 10 sacos de reciclagem, caramba, meu, estourou. Porque é 10 sacos a menos no aterro. Certo? E esse daqui é sem custo, né? O projeto Cacimba vai entregar gratuitamente, né? Em parceria com a Varrevira, com a Fundação Tito Setembro do Galpão, né? E o Recicla La Pena, todo mundo, né? Vai receber e vai talvez motivar vizinhos, né? Fala, nossa, mas o Varrevila voltou? Não, o Varrevila não voltou, né? Nós estabelecemos uma parceria só para a entrega desses 2 meses, então vocês vão receber 10 sacos para reciclar e 10 para colocar o lixo comum. Fechou o mês, vocês vão voltar aqui e vai receber mais 20, 10 e 10, para os próximos 30 dias. É uma ideia mais para motivação, porque eu sei que tem família que consegue um lugar melhor para colocar, né? Tem um saco de ráfia, mais resistente, né? Mas esse aqui é mais para motivação, tá bom? Então, queria perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre a reciclagem, né? Que a gente possa agora bater um papo. Alguém tem dúvida? Todo mundo vai participar? Fralda. Fralda é descartável? É descartável, certo? É descartável. Agora, fralda é reciclável? Não. Ninguém sabe de nenhum projeto que recicla fralda? Ainda não. Então, ainda não é. A gente sempre vai dizer ainda não é, porque, gente, tem cada coisa. Tem gente que tem um projeto que pega o papel higiênico, você acredita? E separa a merda. Hã? Você fala, hã? É verdade. Porque não venha me dizer que a gente suja o papel higiênico todo, não, vai. Então, é uma coisa de doido isso, não é? Olha que... Não é? Tem gente que pel para limpar uma cagada. E depois
você desenrola, o resto do papel é tudo limpo. Então tem projetos nessa direção. Então, amiga, fraldas ainda não é reciclável. Mais alguma coisa? William, é isso? Ela está dizendo que tem famílias da União de Vila Nova. Entendi. Entendi. Ela está dizendo que tem aqui famílias que já reciclam, já estão no Recicla La Pena e que, portanto, essas famílias receberão os sacos, tá bom? Porque estão participando, né? Mas não serão cadastradas no Recicla União, porque as 80 vagas é para o União de Vila Nova. Famílias do La Pena que são para os dois? Ah, bacana. Então, tanto para a União de Vila Nova como para a La Pena poderão ser cadastradas aqui, tá bom? Então são dois projetos caminhando. La Pena, União, e tudo indica que o ano que vem Santa Inês entra também para começar. Não. A ideia é que todo o material reciclável da sua casa seja separado. Tá? Todo o material seja separado, para que você entregue para o caminhão da coleta o menor número possível de material. A ponto de chegar, porque eu estou olhando assim, se você separar mesmo, talvez quarta-feira, que é dia de coleta, você não tenha material para pôr para fora. Me entende? Aí você vai colocar segunda e sexta. E aí você ganha um dia. Fala, hoje, ó, que eu separei, ficou só reciclável. Tenho pouco material de banheiro, tenho pouco material de varreção, não vou usar um saco desse para colocar metade. Então eu deixo, sexta-feira eu coloco. Isso ajuda a própria limpeza da rua também, não é? Porque quanto menos lixo na rua, melhor para o bairro. Certo? O William vai falar sobre isso. Vem para cá, William. Que agora o William vai entrar nos detalhes. Qual o dia da entrega? Qual é o processo? Isso é contigo. Palmas para o Aragão, né? Aragão, obrigado, viu? Valeu. Na verdade, assim, a equipe que vai fazer essa parte mais operacional, que vai gerir, aqui no União é o Marcelo. Chega aí, Marcelo, por favor. No La Pena, a gente já tem as meninas ali das Guardiãs, né? Gisele também faz parte com elas. O que acontece? Pra gente, aqui, para não esquecer, a ideia hoje é a gente tirar essas dúvidas mesmo, a gente ir falando. O Marcelo ele já tinha explicado algumas coisas, né? Como a gente está trazendo para cá, a gente ainda precisa organizar um pouquinho questão de dia, para onde a gente vai entregar. A ideia inicial é que a gente receba aqui na Uni e receba lá no NUA. Todo mundo conhece onde é o CCA? Fica ali embaixo da ponte. A gente só precisa organizar ainda os dias que a gente vai fazer essa entrega. Mas aí o Marcelo vai passando para vocês conforme a gente for organizando, tá? Uma coisa legal que vocês perguntaram para o Aragão, quantidade de material. Quanto mais material vocês trouxerem, mais
voucher de desconto vocês vão ter. Então, a ideia é isso mesmo, é trazer bastante material para a gente poder fazer isso girar. Tem uma coisa que é legal da gente falar, que não sei se vocês perceberam, provavelmente sim, mas a gente está tendo um problema muito grande do pessoal que pega o material para reciclar, eles pegam, levam o saco de lixo, principalmente aquele saco que é mais resistente, que é mais forte, joga esse lixo domiciliar em uma esquina para utilizar o saco para poder continuar fazendo essa reciclagem. Então essa parte que o Aragão traz para a gente, da gente empobrecer esse lixo, é muito bom, porque a gente evita que começou a surgir novos pontos viciados. Né? A gente tem os pontos viciados que são de madeira, entulho, mas começaram a surgir pontos viciados que é só de material de lixo domiciliar. Né? Então essa é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar. Tem uma coisa que a gente quer trazer aqui para a União também, que é uma redução de danos. Então, todo esse material que vocês trouxerem para a gente, a ideia é que os catadores que a gente vai cadastrar, eles vão receber esse material, né, para vender esse material, fazer uma renda, só que na contrapartida de fazer um acompanhamento tanto na UBS quanto no CAPES Álcool e Drogas. Porque a ideia é que a gente consiga iniciar um passo pequeno numa redução de danos. Né? A gente sabe que muitas das pessoas que trabalham com reciclagem têm um problema com álcool ou com drogas, então a ideia é que a gente comece a fazer essa redução de danos também, para não ser uma coisa de ser só uma entrega. E tem uma coisa que é muito legal da gente sempre pensar, que é a dignidade dessa pessoa, né? Que é muito que o Aragão falou. Ele vai receber um material separado e limpo. Então, por isso a importância, né, do que as meninas vão passar para vocês agora, das guardiãs também. Por isso a importância da gente separar esse material de uma forma correta, trazer ele limpo, trazer ele de uma forma que a gente possa entregar para o pessoal que vai fazer essa comercialização de uma forma digna também. Porque são pessoas do território. Começou a vir muitas pessoas de fora do território, mas a gente sabe que tem muitas que são daqui. Tem muitos que eram meus amigos na infância, tem muitos que eram vizinho, que eram filho de um amigo. Então é legal a gente olhar para essas pessoas como pessoas mesmo, né? Com dignidade, com respeito que todos nós merecemos. Acho que esse nosso projeto ele vem muito focado em a gente olhar para o nosso território e cuidar do nosso território, né? Tem essa parte importante de vir um governo, de vir uma empresa, mas acho que o primeiro ponto é a gente olhar para o nosso território e gostar do nosso território. Quanto mais a gente gostar do nosso território e mais cuidar, melhor ele vai ser. Fechou? Passarinho. O Hermes. Você consegue uma falinha rapidinho? 5 minutos? O Hermes é o fundador do NUA, um dos fundadores do NUA, uma referência muito grande para mim. Fundador do Cacimba também. Bom dia, gente. Eu só quero agradecer por estar a gente junto numa proposta tão importante para o nosso território. E uma das coisas que a gente vem sonhando é que os nossos descartes possam se tornar recurso também financeiro para o nosso território. Então, o Instituto Cacimba e o Banco Cacimba vem com essa proposta que possa contribuir para que essa nossa moeda no território comece a circular, e uma das fontes para manter essa moeda viva e esse sonho vivo do nosso território é justamente o nosso descarte. Nossa comunidade, ela não é uma comunidade produtiva, que tem uma grande produção de alimentos, que tem uma grande produção, e nem uma comunidade que tem grandes empresas ao redor, que trabalha gerando emprego para muita gente. Então a gente precisa usar todas as estratégias do nosso território, toda a nossa sabedoria do nosso território, para a gente fazer o que melhor para nós mesmos. Então, esse é o sonho. Estamos aí nessa parceria com a Fundação Setúbal, com o Galpão ZL, com as guardiãs, com todo mundo do território, e vamos juntos. Vamos fazer isso dar certo. Obrigado. São 3 vouchers que a gente tem. A gente trabalha com esse sistema de recompensas, né? Você leva lá o seu resíduo, o seu reciclável, e pode trocar por recompensas dentro do nosso aplicativo. Dentro dessa padaria, a gente tem vouchers de 10, 20 e 30, mas a gente não tem só essa padaria, a gente tem vários outros parceiros. Para incentivar vocês a reciclar e destinar corretamente o seu reciclável. No Salão da Marlene, você tem desconto comigo no Pé e Mão.
Permanente desconto nos Clube Prancha, tá? Hidratação nos cabelos. Ali localizado na Raposa Baixo 219. Mas e aí? Tanto que a gente já falou, o que a gente precisa explicar mais para vocês? O pote de manteiga, ele entra? Ele entra. Mas o que você tem que fazer? Antes de você me entregar o resíduo para que eu possa passar para esse catador, não é para você lavar com sabão, não. Tira todo o excesso. Por quê? Você tira o risco de contaminação. Mais uma vez, como o Aragão falou, eles vão sem luz. Então, ali, ele pega aquele resíduo. Aí tem a latinha do milho verde. Gente, cuidado com a latinha do milho verde. Porque enfiar a mão também corta. Pessoal, ainda precisa se conscientizar muito, porque ainda existem pessoas que colocam garrafas de vidro misturado dentro do lixo resíduo orgânico. Eu estava indo trabalhar, o caminhão vinha fazendo a coleta, e eu vi quando a moça abriu o saco e colocou 2 garrafas de uísque dentro dos sacos de lixo. Eu abri o saco, tirei as garrafas, levei lá para o espaço cuidar e avisei para ele, toma cuidado, porque a moça acabou e falou, não, meu amor, a gente já está acostumado com isso. Por mais que eles usam a luva, o vidro quebrado, ele não quer saber se ele está de luva ou não. Enfiou a mão, vai cortar. Então o que entra? O copinho de Danone entra, mas é preciso você dar uma cortada. A garrafinha de Yakult entra, passa uma aguinha e emborca lá, porque evita mau cheiro, evita mosquitos. Eu já recebi um resíduo que a mãe mandou a criança levar. Mandou o CPF. Quando eu abri o resíduo da mãe, tinha mais lixos e pacotes de carne do que resíduo. Vale ponto? Não vale. Eu falei para essa pessoa, falei, olha, infelizmente você vai perder pontos por isso. Porque você... Aí outra vez veio para mim também. As latinhas de cerveja precisa lavar? Sim, pessoal. Porque ela junta um mosquito daqueles. Não é para lavar. Passou a aguinha, virou de cabeça para baixo, vai escorrer. Mandaram para mim. Tinha mais ou menos, acho que umas 25 latinhas e o resto tudo bituca de cigarro. Salvo que as latinhas, né? Retirei as latinhas, coloquei para escorrer no cantinho, amarrei o saco com as bitucas e fiz descarte do lixo. Uma dúvida que eu tenho imensa, Aragão, acho que você pode me explicar. O resíduo sempre vem num saquinho, seja na sacola, no saco de lixo preto, no saco de rato, ele estava falando. Mas as sacolas, plástico, vamos supor, do salgadinho, o plástico que vem envolvendo o guarda-roupa que chegou. O pessoal fala assim, aceita o plástico? E é uma coisa que a gente ainda não sabe se tem uma pessoa que recolhe esse resíduo. Porque no final das contas, quando a gente vai ajeitar tudo para o catador levar, fica aquele monte de saco sobrando, saco transparente, saco com as aparas, que é chamado de aparas, né? As aparas brancas e aparas coloridas, que é aqui tem as imagens do logo da empresa que fornece o alimento para o mercado. Então existe essa dúvida sobre isso, sobre os sacos de plásticos que vêm. Então eu já entrei em contato, mas ainda não obtive a resposta, então por enquanto a gente não recolhe sacos plásticos, que é a sacolinha do mercado, que é a sacolinha do salgadinho, que é a amaciante que às vezes vem um refil, o sabão em pó, o refil. Esse ainda não é recolhido porque ele não tem um destino certo. Então aí tá aí uma coisa que a gente correr atrás e reeducar o povo, né, que isso não faz parte do recicla, tá? E a comida também não, gente. Já descobri pessoas que jogam comida no vaso do banheiro e dá descarga, porque não sabem descartar o restante da comida. E não é assim. Aqui tem pontos de coleta para composteiras, onde você separa esse resíduo. O pessoal recolhe, vem e traz. É para vocês ir aqui mais pertinho, aqui no Nuno de Vila Nova. Lá nós temos a composteira na Casa das Guardiãs. Então o pessoal a gente pede para levar lá, tá? Esse resíduo não descarte no vaso do banheiro, não descarta. Porque além de toda a gordura que desce da cozinha, do sabonete, do shampoo que a gente toma banho, todo aquele resíduo, ele vai grudando, formando placas no cano, e chega uma hora que fecha. E fechou e entupiu. E aí é um problema para vocês gastarem dinheiro, né? Para desentupir essa tubulação onde faz os descastes de dejetos.
Agora, teve um casal, que eu convidei para participar, que eles são aqui de João de Vila Nova, eles trouxeram resíduo. Aí eu falei assim, mas vocês trouxeram resíduo? Pessoal, manta de polietileno, ela não entra no recicla, tá? Ela não faz parte do reciclo, por quê? Digamos aí que acho que leva 1000 anos, né, para se biodegradar na natureza. Quanto tempo será que leva o polietileno, né? Então, esse material aqui, ele não entra no reciclo, tá? Somente o papelão, a latinha, a garrafa PET, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha explicação tenha sido coerente para vocês, tá? Não é ela que está sempre falando, não é a primeira vez, Eu tenho uma pergunta. mas é isso. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram entender o que a gente faz com esse resíduo depois que a gente coleta? Isso. Tá. Então, alguém pode responder para mim o que a gente faz com esse resíduo depois que a gente coleta? Vamos interagir. Eles são dados para pessoas que sobrevivem da reciclagem? Exatamente. Uma diferença principal aqui é essa. Todo resíduo que a gente coleta, a gente destina para famílias coletoras do bairro. Então, a gente não está tirando da boca, o pão da boca de ninguém. A gente está dando mais dignidade. Como o Aragão falou, a gente entrega esse material limpo, esse material separado. Então, eles não vão correr riscos, né, novamente, de pôr a mão, como a Marluce está falando, dentro do lixo e, enfim, ficar exposto a vários problemas, entendeu? Mais alguma pergunta? Vocês conseguiram entender a nossa explicação? A gente está nervoso com vocês? Vocês conseguiram entender? Sim. Tá, tem certeza? Pode perguntar, gente. Fica à vontade. Vocês conseguiram entender mesmo, realmente? Estão animados para participar do Recicla? Porque a gente está animado com vocês aqui. A mulherada, ela gosta muito do Recicla porque dá para trocar também sabão em pó, detergente, macarrão e... Olha, amiga, detergente, sabão em pó, óleo. E elas correm loucamente para poder, porque a gente gasta muito sabão, detergente, desinfetante. E a Dani, como é que são meus créditos? É Marluce, elas vão lá, pegam sabão para lavar a roupa, então vocês vão gostar. Vamos começar a guardar, galera. Se cadastra. Hoje a gente está aqui cadastrando para quem não tem cadastro e a gente trouxe um brindezinho para vocês, tá bom? Que é uma sacola para vocês guardarem os recicláveis de vocês enquanto vocês vão juntando e uma caneta do Recicla Lapela, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido que a gente tentou trazer para vocês, mas a gente está aqui precisando, estamos aqui para sanar as dúvidas. Fala, minha dúvida. Gente, quando começou a falar sobre reciclagem, já tem um tempo que vem comentando, né? E eu comecei a juntar da minha própria casa, né? E fui juntando, colocando no saco. Gente, a gente tem muita reciclagem. Parece que não, mas se a gente for juntando, a gente tem muita coisa. Aí eu peguei um saco e saí juntando. E o marido, cadê o homem ali que falou, né? O marido não gostou não, tá? O marido não gostou não. O marido ficou bravo, mas que tanto saco é esse? Tanta coisa é essa? Eu falei assim, eu estou juntando porque me deu vontade de fazer isso. Porque a gente já estava comentando sobre a reciclagem, tudo isso. E eu vinha acompanhando também na internet. Aí eu comecei a juntar e colocar no saco. A reciclagem de detergente, tem muitas embalagens de detergente, de refrigerante. Eu falei, meu Deus, e aí as caixinhas de leite também, as tampinhas, né, das garrafas, porque tem gente que joga as tampinhas fora, no reciclo. Eu saía juntando. Gente, eu falei assim, eu vou fazer um negócio comigo mesmo, é 3 meses que eu vou ver quanto de reciclagem eu tenho dentro de casa. Gente, eu juntei 3 meses, fui juntando. Menino, mas deu um saco, mas deu um saco só dentro de casa. Já imaginou quantas coisas a gente tem mesmo? Gente, a gente tem muita coisa. E às vezes não é só reciclagem, só de plástico não. E às vezes é pouco que a gente vai coisando, jogando fora, vai juntando um monte de coisa também. São muitas reciclagens. Hoje também eu estou trabalhando no projeto também do que a gente está trabalhando. Quem lembra do lençol de tecido que tinha antigamente emendado de tecido
dos avós. Hoje a gente já está trabalhando aqui também no projeto que a gente tem da porcelana, a gente já está trabalhando também de emendar tecido, que a reciclagem que o lixo a gente já está fazendo. E então, gente, eu acho que eu achei interessante essa parte assim, de reciclagem, nos ajuda o nosso bairro e vai incentivando os outros bairros também e ajuda as pessoas que realmente reciclam, né? E assim, né, eu também oportunidade, mas eu não consegui ficar sem falar. E as meninas da Plaquiana, né? Acho que eu vou lá para vocês, eu preciso ir lá. E assim, vamos fazer isso, gente, para aí depois vamos observar como é que realmente, quanto tempo a gente levou para a gente ajudar aqui o nosso bairro. Porque tem muito lixo, às vezes a gente vê ali em frente o posto de saúde ali, tanto lixo, que o povo vem jogando lixo ali, e ali na beira do rio, e nesse esgoto que tem, e na nossa rua mesmo, tem muita coisa. E então a gente precisamos nos ajudar nós mesmos, para nós mesmos, e apoiar os outros lugares, não só aqui, ficar só aqui no nosso bairro, porque daqui sair para os outros lugares também. E assim é isso. Bom, a gente vai encerrando, né? Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por participar. Eu sei que segunda-feira. Sei que de manhã é complicado. Tô perdido no tempo. Marcelo, tem só um último recadinho, tá bom? E a gente já vai finalizando. Obrigado por terem vindo, valeu. Bom dia, pessoal. Bom dia. Um dia animado. Marcelo, bom dia. Cheio. Tá animado. Pessoal, só vou avisar vocês, quem tem dificuldade de leitura, escrever alguma coisa, não conseguir fazer o cadastro, a gente vai fazer o cadastro aqui. Quem tem mais facilidade de mexer com o aplicativo, tem o QR Code ali, no cartaz, ali na porta ali, tá bom? E é isso, eu falei com vocês a respeito do dinheiro do IDS, né? Então vai ser, no primeiro mês, assim que vocês trazerem a primeira reciclagem, pelo menos uma vez por semana, a gente vai disponibilizar R$100 para vocês, e assim no próximo mês também, só são 2 parcelas, tá bom? E é isso, só isso mesmo, né? Tem alguma dúvida? Não? Isso, você tem que trazer pelo menos uma vez por semana a reciclagem, para você poder pegar esse dinheiro, tá bom? Então, a gente ainda não vai pegar alimento, por enquanto. Se vocês quiserem, eu posso levar para vocês? Então a gente junta, quem quiser, a gente junta e leva para Sim. Se você quiser colocar num saquinho, colocar dentro do balde, já fica melhor. Pode pagar no Pix ou no dia? Sim. Pix. Pix ou dinheiro? Pix. Ó, o aplicativo é fácil de mexer. Não, você deixa no saco e tampa. Não, mas é dentro do saco virtual. Isso, dentro do saco virtual. Tranquilo. Gente, o aplicativo é bem fácil de mexer. Mais fácil que o Tigrinho. É bem tranquilo para mexer. Então, só as pessoas mesmo que não conseguem, têm dificuldade de mexer com o celular, essas coisas, aí a gente vai fazer o cadastro de vocês, tá bom? Alguns já tem, já consegui fazer alguns. E o Diego? Vai pagar o Pix? Vai ser no Pix. Quem é o primeiro a receber, vai pagar o lanche. Eu Pix. Aí você recebe? Não, a gente pega de alguém. Ele tem o Pix. Algum parente, alguma coisa. Eu tenho Pix. Pessoal, deixa eu só reforçar uma coisa rapidinho. A ideia desse valor, no fundo, não é para vocês trazerem material por esse valor. Como o Marcelo falou, são só 2 parcelas. A ideia é para dar um incentivo mesmo e dar um start. Então, a gente sabe que às vezes eu me cadastro num programa e aí eu faço uma semana e depois não faço mais. Por isso que a gente pensou. Vocês vêm na palestra,
começa a trazer esse material, então, a partir de hoje é dia 9, 30 dias pra frente a gente manda esses primeiros R$100. 30 dias pra frente a gente manda o segundo. Por quê? Para que vocês utilizem o aplicativo ali durante 2 meses, porque a ideia não é só por esse primeiro recurso, é para que vocês olhem para o aplicativo e falem, ó, uma coisa que eu iria jogar fora, que eu iria descartar de uma maneira ruim, que iria fazer mal para o meu território, hoje ele está me retornando em um desconto, está me retornando em alguma coisa que me traz um retorno bom também. Fechou? Então, assim, esse valor que é um valor pequeno, é só um start para que vocês usem o aplicativo e comecem a trazer esse material. Vocês entram aqui também no óleo de cozinha. Oi? E lá na casa dos guardiões, o óleo de cozinha também entra, tá, gente? Não descarta no vaso, não descarta. O óleo de cozinha, o óleo de pintura que vocês fazem. Separa no pintura e leva. Não sei se vocês pegam tudo, mas também entra, ele conta lá no cadastro que vale a pena também, o óleo de cozinha, tá bom? Maravilhoso. Semana que vem. Semana que vem a gente vai começar. Ela quer saber os dias que vocês vão estar abertos, porque lá nas guardiãs tem que ser com vocês. A gente vai planejar aqui e lá no Lua. Vão ser 2 espaços, eu vou ficar nos 2. Mas o Marcelo vai mandar para vocês o dia certinho pelo WhatsApp. Isso, mas vai começar semana que vem já. Tá bom? Também tem um termo de responsabilidade, tá? Vocês ali, a gente vai dar para vocês assinar, rapidez. E é isso. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.